Olá, tudo bem? Eu sou a professora Estela e voltamos com mais uma aula de português. Na aula anterior, aprendemos sobre o substantivo e as suas classificações. Nessa aula, daremos prosseguimento ao estudo dos substantivos e trabalharemos a flexão dos substantivos. Lembrando que essa aula é referente ao módulo 6. Então, relembre comigo. Os substantivos é a palavra que nomeia tudo: pessoas, animais, vegetais, objetos, lugares, sentimentos, qualidades, estados. Os substantivos, eles são classificados em comum, que são aqueles que designam os seres de uma mesma espécie de uma forma geral, né? Mulher, país. O substantivo próprio, ele nomeia seres de forma particular, né? Países, cidades, estados, certo? Por exemplo, Joana, Brasil, Rio de Janeiro, certo? Substantivo simples são aqueles formados por apenas uma palavra: pedra, árvore, roupa. O substantivo composto é formado por mais de uma palavra: guarda-sol, guarda-roupa, pontapé. O substantivo concreto nomeia os seres de existência real ou imaginário, objetos, pessoas, animais ou lugares. Por exemplo, biscoito, bruxa, parede, sereia. Substantivos abstratos são aqueles que designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres, dos quais não se separam nem podem existir isoladamente. Isso significa o quê? Que eu preciso de um ser, vou colocar uma pessoa, para eu manifestar o substantivo abstrato. Vou usar o sentimento, certo? Então, essa pessoa, ela sente saudade, um estado, essa pessoa está cansada. Uma qualidade, essa pessoa é bela, é bonita, ou é feia, enfim, né? O substantivo primitivo é aquele que não deriva de outras palavras, ele dá origem a outras palavras a partir dele, certo? Exemplo: jornal, ferro, terra. Substantivo derivado, ele forma palavras, né? São formados a partir de outras palavras, né? Ele deriva de outras palavras. Por exemplo, jornaleiro, ferroada, terráqueo. E o substantivo coletivo são aqueles que se referem a um conjunto de seres, né? Eu tenho vários livros, eu tenho o coletivo de livros, a biblioteca, eu tenho peixes, o coletivo de peixes é cardume, certo? Então vamos lá. Flexão do substantivo, que é o que a gente vai trabalhar aqui nessa unidade. Trabalharemos nesta aula com o gênero, tá? Substantivo se flexiona em gênero, número e grau. Gênero, masculino ou feminino. Número, singular ou plural. Grau, aumentativo ou diminutivo. Nós vimos na aula anterior que existem 10 classes gramaticais, certo? E o substantivo, é a primeira classe gramatical que nós estamos estudando. Então, as classes gramaticais, elas podem ser variáveis ou invariáveis. As classes gramaticais variáveis são aquelas que se flexionam, certo? Por exemplo, o substantivo, né? Você está vendo aí acima que eu tenho a flexão em gênero, em número e grau, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 6 classes gramaticais que se flexionam, que é o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. Eu tenho 4 que são invariáveis, não se flexionam, que são o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Quanto à flexão do gênero, que é o que nós vamos trabalhar, né? Como eu já falei, o substantivo ele pode ser biforme ou uniforme.
Vamos começar com os substantivos biformes, que são aqueles que apresentam duas formas diferentes para cada gênero. Isso significa o quê? Que eu vou ter uma palavra para o feminino e outra para o masculino. Então, vamos lá. Uma regrinha geral. Substitui a terminação o pelo a, certo? Então, veja aí comigo o exemplo. Eu tenho menino, aluno, e no feminino dessas palavras, eu tirei o O e vou colocar no lugar a vogal A, certo? Então, eu farei menina e aluna. Existem alguns substantivos que formam o feminino acrescentando-se o A. Ou seja, eu não vou retirar palavra nenhuma, eu só vou acrescentar a vogal A, certo? Que é o exemplo aí. Doutor, acrescento A, virou doutora. Professor, professora. Deus, deusa. Português, portuguesa. Senhor, senhora. Outros substantivos formam o feminino trocando o E final por A. Exemplo: elefante, elefanta. Presidente, presidenta. Monge, monja. Mestre, mestra, certo? Então, observa aí, eu só retirei o E no final dessas palavras e eu acrescentei o A, certo? Alguns substantivos biformes recebem terminações esa, isa, ina e tris. Exemplos: profeta, profetiza, ator, atriz, duque, duquesa, cesar, cesarina. Os substantivos terminados em ão, a, o, tio costumam causar muitas dúvidas. Esses substantivos formam o feminino das seguintes maneiras. Então vamos lá. Uma situação aí. Eu vou substituir o ão, a, o, tio por oa, certo? Leitão, leitoa. Patrão, patroa. Outra situação, eu vou substituir o ão por ona, O-N-A. Solteirão, solteirona. Comilão, comelona. Em outra situação, eu também vou trocar o ão por an, A com tio. Cidadão, cidadã. Anão, anã. Campeão, campeã. Alguns substantivos não formam feminino a partir do masculino, possuindo uma forma completamente diferente. O feminino de homem, né? Todos os exemplos que a gente viu daqui para trás, eu uso o mesmo radical da palavra, certo? A partir daqui, a gente não usa mais o radical da palavra. Se eu usasse o radical da palavra, vamos dizer assim, eu acrescentaria o A, omena. Ou eu ia substituir por ona, homem, mona, né? Nada a ver. Então, vamos lá. Homem, mulher. Outra palavra completamente diferente. Genro é genra? Não. Nora, pai, mãe. Cão, cadela. Cavalo, égua. Às vezes, assim, no dia a dia, você ouve, né? As pessoas falando assim, cavala, né? Para falar que a mulher é muito grossa. Mas a palavra cavala não existe. O feminino de cavalo é égua. Boi, vaca, padre, madre, rei, rainha, carneiro, ovelha, padrasto, madrasta. Substantivos uniformes apresentam apenas uma forma, sendo invariável quanto ao gênero. Prestou atenção aqui? O uniforme, o substantivo uniforme, ele é invariável quanto ao gênero, ou seja, essa palavra ela não vai variar com relação ao gênero, como a gente viu no biforme, certo? Os substantivos uniformes podem ser epicenos,
referem-se a alguns animais e para indicar o sexo desses animais usamos as palavras macho e fêmea. Onça, certo? Essa palavra eu não falo onço, o onço e a onça, né? Eu falo a onça macho e a onça fêmea. Jacaré. Normalmente a gente não fala a jacaré, a gente fala o jacaré. Então é o jacaré fêmea, o jacaré macho. Girafa, a girafa fêmea, a girafa macho. O tatu macho, o tatu fêmea. Certo? Sobrecomum, designam pessoas e também possuem uma forma para indicar o gênero. Então, eu só tenho uma forma aí para indicar o gênero, tá? Então, epiceno, normalmente eu estou me referindo a animais, e os sobrecomuns eu vou me referir a pessoas. A criança, a pessoa, a testemunha, a vítima, a criatura. Você observou que todas essas palavras estão no feminino, porém, eu tenho a distinção do gênero dentro da palavra, né? A criança pode ser menino ou pode ser menina. Certo? A pessoa pode ser homem ou mulher. A gente às vezes ouve a pessoa falando assim, ai, ele é um crianção no masculino. Na verdade, essa designação não está correta, né? Porque criança não, a gente está vendo aí que ele não tem gênero, é um substantivo sobrecomum, certo? Comuns de dois gêneros designam os indivíduos dos dois sexos, masculino e feminino. Nesse caso, podemos colocar a ou o artigo, certo? Que é a nossa próxima classe gramatical que a gente vai estudar. Podemos colocar, nesse caso, podemos colocar o artigo o ou o artigo a antes desses substantivos, para eu formar o quê? O masculino e o feminino, né? Então, vamos lá. O paciente e a paciente. O indígena, a indígena. O cliente, a cliente. O dentista, a dentista. Resumindo aí tudo que a gente aprendeu nessa aula. Os substantivos variam em gênero, número e grau. A gente está estudando o que é a flexão de gênero. Então, vamos lá. Os substantivos, com relação à flexão de gênero, eles podem ser biformes, que apresentam duas formas diferentes para o masculino e para o feminino, como a gente viu lá, homem, mulher, menino, menina, leitão, leitoa, certo? Aquela variação que a gente viu lá nos biformes. Substantivos uniformes apresenta apenas uma forma para indicar o gênero. Aí a gente tem aí o substantivo epiceno, que normalmente é usado, é usado para animais, e você precisa indicar o gênero, né? Se é macho ou se é fêmea. A tartaruga macho, a tartaruga fêmea. Sobrecomuns, usados para pessoas, com uma só forma de indicar o gênero. A criança, a testemunha, né? A pessoa. E comuns de dois gêneros, usados para pessoas, indica o gênero através do artigo o ou a. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido mais essa parte, né, do estudo dos substantivos, tá? Vou deixar aí uma atividade para você fazer, atividades das páginas 61 e 62, escrito lá em cima, praticando, você vai fazer todo esse exercício. E o praticando em casa, você só vai fazer o número 1 e o número 2, ok? Como é de costume, na próxima semana eu trago a correção, tá bom? Então, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau!